Olá pessoal, hoje vamos mergulhar em mais um caso verdadeiramente horripilante. Se vocês querem apoiar o meu canal, certifiquem-se de se inscrever e permanecer ativos. Isso realmente me ajuda muito. Eu ficaria super grato por isso. Vamos começar. A noite começou como qualquer outra em Long Island. Uma jovem tinha acabado de chegar a casa depois de passar tempo com amigos. Ela enviou uma mensagem rápida à sua família a avisar que tinha chegado em segurança. Mas de manhã, ela tinha desaparecido. O seu telemóvel estava silencioso. Ela nem apareceu para trabalhar. As chamadas não foram atendidas. O que aconteceu depois daquele último texto? Como é que alguém, rodeado de entes queridos, podia desaparecer subitamente sem deixar rastro? Foi essa a pergunta que os investigadores passariam semanas a tentar responder, desvendando uma teia de segredos, enganos e pistas cuidadosamente escondidas para descobrir uma verdade perturbadora. Rebecca Coher nasceu e foi criada em Medford, um subúrbio tranquilo em Long Island, Nova York. Ela vivia com a sua mãe Barbara e o seu padrasto Larry Ross. Era próxima do seu irmão mais novo, e toda a família partilhava um forte vínculo. Barbara trabalhava como enfermeira e era um forte modelo para Rebecca. Larry cuidava da casa e os filhos cuidavam uns dos outros. Desde tenra idade, Rebecca tinha uma personalidade naturalmente calorosa. Era fácil conversar com ela, ótima a manter uma conversa e tinha um dom para levantar o ânimo quando os tempos eram difíceis. Os amigos descreviam-na como cheia de energia, alguém que conseguia iluminar uma sala. Essa mistura de compaixão e a influência da sua mãe levaram-na a uma carreira na área da saúde. Após concluir a sua formação, Rebecca começou a trabalhar como assistente de enfermagem numa clínica, dedicando-se a cuidar de pessoas com deficiência. Ela não se limitava a fazer o seu trabalho. Ela conectava-se com os seus pacientes, mesmo com aqueles que eram difíceis de alcançar. Os seus colegas de trabalho notaram o quão a sério ela levava o seu trabalho e o quão profundamente se importava. Fora da clínica, Rebecca levava uma vida ativa e social. Gostava de sair à noite com os amigos, explorar a cidade e fazer pequenas viagens de carro. Tinha um vasto círculo de amigos, mas permanecia especialmente próxima da sua melhor amiga Nicole. As pessoas confiavam em Rebecca. Ela era honesta, fiável e estava sempre lá quando alguém precisava de um conselho. Na sua vida pessoal, ela tinha começado recentemente a sair com um rapaz chamado Dan. A relação ainda era bastante nova e a sua família não o conhecia bem. Havia discussões ocasionais, mas nada que parecesse alarmante. Barbara lembrava-se de Dan como calmo e quieto, mas admitiu que não confiava totalmente nele. Os sonhos de Rebecca iam além do seu emprego. Ela queria crescer na sua carreira, construir uma vida nos seus próprios termos, mas nunca se afastar muito da sua família. Partilhava um vínculo particularmente forte com a sua mãe. Elas tinham as suas rotinas, jantares juntas, conversas rápidas antes do trabalho, telefonemas diários. Esse padrão tornar-se-ia mais tarde crítico, porque quando uma dessas chamadas não foi atendida, Barbara soube instantaneamente que algo estava errado. Naquela noite, Barbara estava a preparar-se para o seu turno noturno na clínica. Estava habituada a sair tarde, e como sempre, certificou-se de que tudo em casa estava em ordem antes de sair. Na cozinha, encontrou a sua filha a brincar com o seu irmão mais novo, a tentar roubar-lhe a comida de forma brincalhona. Tudo parecia perfeitamente normal. Antes de sair, Barbara perguntou como Rebecca planeava passar a noite. Rebecca disse-lhe que ia encontrar-se com a sua amiga Nicole, o seu namorado Dan e alguns outros amigos. Ela prometeu voltar cedo. Tinha um turno de manhã. Barbara disse-lhe para ter cuidado e depois foi para o trabalho. Rebecca tinha feito planos para se encontrar com Nicole e Dan no Butcher Boy, um bar local onde o seu grupo costumava frequentar. O local era popular entre os jovens e ficava a uma curta distância de carro de casa. Naquela noite o ambiente era casual. Rostos familiares, risos, apenas mais uma noite fora. Ninguém sabia que seria a última vez que veriam Rebecca. A noite começou sem incidentes. Rebecca sentou-se com Nicole e Dan enquanto os outros se misturavam. A dada altura, ela afastou-se do grupo e acabou por se sentar sozinha por um bocado. Foi então que um homem desconhecido para todos se aproximou dela. Ele era visivelmente mais velho do que a maioria da multidão, vestido mais como um homem de negócios do que alguém a sair para uma bebida casual. Ele apresentou-se como Jay Brown e iniciou uma conversa. A princípio parecia inofensivo, apenas a conversa fiada habitual, mas depois ele pegou no telemóvel dela e digitou algo. Mais tarde seria revelado que ele tinha guardado o seu número nos contactos dela. O seu comportamento foi demasiado ousado para um encontro casual e não passou despercebido. Uma amiga chamada Jennifer, que estava no bar naquela noite, disse mais tarde aos investigadores que se sentiu imediatamente desconfortável com o homem.
Ele estava a fazer perguntas estranhas a Rebecca e parecia obcecado por ela desde o momento em que entrou. Jennifer disse que parecia que ela tinha escolhido de antemão e não era subtil em querer manter a conversa. Só por segurança e com o consentimento de Rebecca, Jennifer guardou o número dele no seu próprio telemóvel. Apesar das preocupações da sua amiga, Rebecca não pareceu muito incomodada com a interação. Ela juntou-se novamente ao grupo e a noite continuou como de costume. Para todos ali, pareceu apenas mais uma conversa aleatória num bar. Mas esse encontro marcaria o início de uma cadeia de eventos que mais tarde levaria a uma tragédia. Às 3h30 da manhã, Rebecca enviou uma mensagem curta à sua mãe. "Estou em casa." Era sua rotina noturna. Apenas um texto rápido para dizer que tinha chegado em segurança. Depois disso, o seu telemóvel ficou em silêncio. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu quando Rebecca não apareceu para o seu turno da manhã. Os seus colegas de trabalho tentaram ligar-lhe e depois contactaram a família. Larry ligou a Bárbara para informar de que a filha não tinha chegado à clínica. Foi então que as chamadas começaram a chover. Família e amigos a tentar contactá-la. Uma mensagem atrás da outra, mas não havia resposta. A família começou a ligar para todos. Nicole disse que tinha saído do bar mais cedo do que os outros e não tinha falado com Rebecca depois disso. Ela confirmou que tudo parecia normal antes de sair. Dan disse que tinha deixado Rebecca em casa por volta das 3h30 da manhã, acompanhou-a até a porta e foi-se embora. Segundo ele, ela entrou e essa foi a última vez que falaram naquela noite. Ao meio-dia, tornou-se claro que tentar encontrar Rebecca por conta própria não estava a levar a lado nenhum. Bárbara e Larry contactaram a polícia. Deram uma descrição completa, a sua altura, aparência, o que ela vestia na noite anterior, a sua rotina, horário de trabalho, círculo social, tudo em que conseguiam pensar. A princípio, as autoridades exploraram as possibilidades habituais, talvez ela tivesse saído inesperadamente, ficado em casa de um amigo ou seu telemóvel simplesmente tivesse ficado sem bateria. Mas nenhuma das chamadas resultou em informações úteis. Ninguém sabia onde ela poderia estar, e o seu telemóvel permanecia em silêncio. O caso rapidamente se transformou numa situação potencialmente perigosa. A pista mais importante naquele momento veio de Dan. Ele foi a última pessoa conhecida a tê-la visto. O seu relato de acompanhar Rebecca até a porta tornou-se o ponto de partida oficial da investigação. A família de Rebecca pressionou por ação imediata. Eles foram inflexíveis em que ela nunca desapareceria simplesmente sem avisar alguém. Ela era responsável, fiável e nunca faltava ao trabalho sem avisar. O silêncio completo da sua parte apenas aprofundou o medo deles. O próximo passo lógico era claro: uma entrevista oficial com Dan e uma revisão completa da sua linha do tempo. Dan foi levado para interrogatório e pediram-lhe que detalhasse cada passo. Quando saiu do bar, como chegou à casa de Rebecca, onde estacionou e quando exatamente se separaram. Ele respondeu calmamente, insistindo que não a tinha magoado e que não havia desde aquela noite. Quando solicitado, entregou o seu telemóvel para análise e concordou em permitir que revistassem a sua casa e o seu carro. A busca foi realizada no mesmo dia. O seu apartamento parecia normal, sem sinais de luta, nada fora do lugar e nada que sugerisse que ele tivesse algo a ver com o desaparecimento dela. O carro continha apenas itens do dia a dia. Não havia nada de suspeito. Os vizinhos confirmaram que não tinham ouvido nada de invulgar, ruídos ou gritos durante o período em questão. Apenas mencionaram que Dan regressou à casa tarde, o que coincidia com a sua própria declaração. Dan foi entrevistado novamente. Os investigadores focaram-se em sinais de alerta comuns. A hora exata em que saíram do bar, onde o carro estava estacionado. Quem saiu primeiro, se discutiram planos para o dia seguinte e se houve alguma comunicação depois de se separarem. As suas respostas foram consistentes. Ele fez questão de dizer que se importava profundamente com Rebecca e não tinha motivos para magoar. Ele concordou em fazer um teste de polígrafo. As perguntas de base passaram sem problemas, mas nas cruciais. Esteve envolvido no desaparecimento de Rebecca? Viu-a depois de a deixar em casa? Sabe onde ela está agora? Os resultados indicaram sinais de engano. Estas descobertas foram anotadas no relatório, juntamente com a ressalva padrão. Um polígrafo é uma ferramenta para avaliar a credibilidade, não uma prova concreta de culpa. Os investigadores enfatizaram que os resultados não se alinhavam com nenhuma evidência física, vestígios biológicos ou depoimentos de testemunhas contraditórios. Ao mesmo tempo, eles reviram a linha do tempo dos eventos. As testemunhas que estavam no bar naquela noite descreveram a noite de forma consistente. Quando o grupo se separou, quem saiu e quando, e que não havia sinais de conflito. Os seus relatos coincidiam. Uma busca na área ao redor da casa de Rebecca não rendeu muito. Não havia câmaras de segurança, o quintal estava vazio e os rastros de pneus encontrados nas proximidades não eram úteis para análise.
Nesse ponto, os investigadores concluíram que a teoria do namorado como suspeito direto tinha chegado a um beco sem saída. Não havia motivos formais para deter Dan. Ele permaneceu classificado como uma pessoa de interesse e foi informado de que precisaria de permanecer disponível e fornecer qualquer informação adicional quando solicitado. O caso foi então oficialmente categorizado como uma teoria primária estagnada, sem evidências físicas de apoio. Os investigadores mudaram o foco para pistas alternativas, atividade telefônica, imagens de segurança e a identificação de quaisquer contactos externos que Rebecca pudesse ter tido nas suas horas finais. Era aí que eles esperavam encontrar o seu primeiro avanço real. Tarde uma noite em Stonington, um condutor que viajava por uma estrada remota e sem iluminação avistou um pequeno incêndio perto da berma. Ele parou e ligou para os serviços de emergência. Coincidentemente, um bombeiro local de folga, mas com um extintor no seu veículo, estava a passar pelo mesmo local ao mesmo tempo. Quando os dois homens se aproximaram das chamas, perceberam rapidamente que não era apenas relva a arder. O bombeiro agiu rápido, usando um jato controlado de pó para cima para extinguir o fogo, preservando ao mesmo tempo qualquer coisa que pudesse servir como prova. Em segundos, tornou-se terrivelmente claro: havia um corpo no incêndio. A polícia chegou rapidamente, fechou a estrada e isolou a cena. Foram montados holofotes brilhantes. O perímetro foi marcado com fita e os investigadores documentaram as pegadas dos primeiros socorristas para os descartar mais tarde. Não havia sinais visíveis de que o corpo tivesse sido arrastado, nem sangue notável fora da área imediata da queimadura. Isto sugeria que o ato tinha ocorrido noutro lugar e que os restos mortais foram trazidos para ali, provavelmente numa tentativa de destruir provas. No chão, encontraram pedaços de plástico derretido e resíduos de adesivo no que pareciam ser fitas adesivas. A condição do corpo dificultava a identificação. Estava muito carbonizado e a roupa estava quase totalmente queimada. O corpo tinha sido firmemente enrolado em lençóis e plástico, tudo preso com camadas de fita. Os danos mais severos eram no rosto e nos membros. Faltavam dedos e ambas as orelhas e o nariz tinham sido removidos. Uma secção de pele também tinha sido cuidadosamente cortada das costas, indicando uma adulteração deliberada antes de o fogo ser ateado. Os técnicos da cena do crime seguiram o protocolo fotográfico padrão, planos gerais, médios e de pormenor. Marcas de pneus e pegadas foram documentadas, assim como a provável direção de deslocação do veículo. As equipas forenses recolheram pedaços de filme derretido, pedaços de fita com resíduo de adesivo, amostras de solo da zona do incêndio e da área circundante, esfregaços do que restava dos materiais de embrulho. Tudo foi etiquetado e os detalhes sobre a hora e o técnico responsável foram inseridos nos registros da cadeia de custódia. Entretanto, um despachante procurava por quaisquer câmaras de vigilância próximas ou sistemas de segurança privados. Infelizmente, não havia câmaras públicas montadas em postes de serviços públicos próximos, e as casas mais próximas estavam demasiado longe para terem captado alguma coisa. Os investigadores começaram a mapear possíveis rotas a partir das principais autoestradas e áreas onde um veículo poderia ter feito inversão de marcha. Uma análise da temperatura e do padrão de queima do fogo sugeriu que não ardia há muito tempo. O incêndio foi provavelmente iniciado pouco antes da chegada da primeira testemunha, possivelmente usando algum tipo de acelerador. Um forte cheiro a químicos ainda pairava no ar, mas não foram encontrados recipientes de combustível no local. Após o exame inicial no local, os restos mortais cuidadosamente embrulhados em várias camadas foram transportados para o gabinete do médico legista-chefe. A identidade da vítima permanecia desconhecida. O caso foi atribuído ao Dr. Kenner, um patologista forense experiente com anos de experiência em autópsias complexas. Ele seguiu protocolos rigorosos, um registro meticuloso da condição tal como recebida, embalagem separada para cada camada de material e controlo total da contaminação. O processo de desembrulhar começou com as camadas mais externas. Primeiro, foram tiradas fotografias gerais, seguidas de planos de pormenor da colocação dos nós. O invólucro de plástico e os lençóis foram removidos um de cada vez, com cada peça selada no seu próprio envelope de provas. As tiras adesivas foram cuidadosamente levantadas com uma pinça e colocadas em lâminas para análise de impressões digitais e fibras. O resíduo do extintor de incêndio foi suavemente enxaguado de áreas de controlo específicas para o isolar de quaisquer partículas de superfície nos invólucros. Uma vez removidos os materiais, as características físicas básicas foram documentadas. Mulher, idade estimada em cerca de 20 anos, constituição média. Faltava uma área retangular precisa de pele na parte inferior das costas com bordas limpas, indicando que tinha sido cortada deliberadamente. A localização correspondia a um local comum para tatuagens grandes. Com base nessa descoberta, os investigadores formaram a sua teoria de trabalho inicial.
A pessoa responsável pode ter tentado impedir a identificação removendo uma tatuagem. Para explorar essa possibilidade, foram consultadas bases de dados de pessoas desaparecidas usando o perfil mulher, 20 e poucos anos, grande tatuagem na parte inferior das costas. A busca começou em Connecticut, focando-se em registros estatais, relatórios locais e boletins recentes. Não foram encontradas correspondências. O raio de busca foi então expandido para os estados vizinhos, incluindo Nova York, na suposição de que o local da descoberta poderia não ser o local do crime e a vítima poderia ter sido transportada de outro lugar. Ao mesmo tempo, todos os materiais de embalagem foram submetidos ao laboratório. Foram encomendados 2 tipos de testes para a fita: levantamento de impressões digitais do lado adesivo e análise de ADN fibra do interior. As camadas de plástico foram examinadas em busca de vestígios de suor e óleo, microfibras e qualquer resíduo de combustível. Foram recolhidas amostras de fuligem e solo do local da queimadura para comparar com detritos de possíveis veículos. O Dr. Kenner conduziu o exame interno com extremo cuidado para preservar qualquer evidência de trauma. Ele fotografou cada ferimento com uma escala de referência e descreveu cada um usando terminologia forense precisa, evitando especulações sobre a causa da morte. Hematomas e padrões de queimadura foram mapeados para análise posterior da exposição ao calor e do impacto físico. Foi dada especial atenção à identificação dentária. Apesar dos efeitos do calor, os dentes estavam intactos e em relativamente bom estado, tornando este um método viável para identificar a vítima. A teoria da tatuagem permaneceu a pista mais forte. Os investigadores esperavam que fosse a chave para construir um perfil. A busca expandida na base de dados deu resultados. Surgiu uma correspondência potencial de Nova York. Rebecca Coer, uma mulher de 24 anos de Long Island. O seu relatório de pessoa desaparecida incluía vários detalhes-chave que se alinhavam com o corpo não identificado encontrado em Connecticut. Idade, tipo de corpo e, mais significativamente, uma tatuagem na parte inferior das costas que correspondia à área onde a pele tinha sido removida. Assim que os investigadores reuniram dados suficientes, começaram a comparar identificadores adicionais. Cor do cabelo, altura estimada, tipo de corpo, tudo coincidia. Mas para confirmação oficial, precisavam de uma correspondência forense. Dada a condição preservada dos dentes, o Dr. Kenner recomendou a identificação dentária. A família de Rebecca foi notificada e solicitada a fornecer os registros médicos. A polícia de Long Island recolheu rapidamente os seus gráficos dentários e transportou-os pessoalmente para Connecticut para garantir a sua integridade. A comparação foi realizada no dia seguinte. A equipa forense recebeu o conjunto completo de raio-x e registros dentários. Seguiu-se um processo de identificação padrão, correspondendo formas de coroas, obturações e estruturas radiculares. Os resultados foram conclusivos. O relatório oficial confirmou a identidade, os restos mortais pertenciam a Rebecca Coer. A parte mais difícil veio a seguir: informar a família. Os detetives foram à casa de Bárbara e Larry. Bárbara, que estava no trabalho, recebeu uma chamada do marido a avisá-la de que a polícia estava a caminho. Quando ela chegou e viu 2 polícias à paisana à porta da frente, soube instantaneamente o que eles estavam ali para dizer. Quando perguntou diretamente, eles disseram-lhe a verdade. Rebecca tinha partido. A reação foi imediata e de partir o coração. Bárbara correu para a rua a gritar que a sua filha estava morta. Os vizinhos testemunharam a sua angústia. Para a família, marcou um ponto de viragem devastador. A esperança deu lugar a uma perda esmagadora e irreversível. A confirmação da identidade de Rebecca Coer preparou o terreno para a fase seguinte: rastrear as suas ligações, identificar as suas últimas interações e descobrir a verdade por trás da sua morte trágica. Os investigadores mudaram para a perícia digital. Os registros telefônicos revelaram que, após a sua última mensagem às 3h30 da manhã, Rebecca recebeu 2 chamadas do mesmo número, com o indicativo 617. A primeira chamada ocorreu às 4h10 da manhã e durou cerca de 15 minutos. A segunda foi um breve acompanhamento às 4h27. Estas seriam as últimas comunicações registradas do seu dispositivo. O número revelou-se ser de um telemóvel pré-pago, ativado pouco antes do incidente, sem utilizador registrado e com uso mínimo numa área geográfica confinada. Os investigadores reconheceram-no como um burner phone, tipicamente usado para um contato único e não rastreável. Usando dados de torres de telemóvel, os analistas rastrearam o telemóvel do autor da chamada a mover-se para leste, em direção ao bairro de Rebecca. A linha do tempo encaixava numa janela crucial.
Depois de ela regressar à casa, falou durante um longo período com o autor da chamada do 617. Depois veio a segunda chamada curta. Depois disso, o seu telemóvel ficou completamente silencioso. As tentativas de a contactar falharam e o número 617 acabou por deixar de responder. Entretanto, os detetives trabalharam em pistas do seu círculo íntimo. Uma unidade cibernética examinou o telemóvel da amiga de Rebecca, Jennifer, e obteve uma lista de contactos adicionados recentemente. Um destacou-se, J. Brown, também com o indicativo 617. A análise técnica confirmou que correspondia ao mesmo número que tinha ligado a Rebecca nas primeiras horas da manhã. Assim, o autor anônimo da chamada na noite do desaparecimento de Rebecca foi finalmente ligado ao nome ouvido pela primeira vez no bar na noite anterior. Os investigadores continuaram a avançar, desta vez revendo as imagens de vigilância do bar onde Rebecca tinha passado a noite. O vídeo ajudou a reconstituir uma linha do tempo clara. Rebecca foi vista primeiro a conversar com amigos e mais tarde sentada sozinha, exatamente quando foi abordada pelo mesmo homem que Jennifer tinha descrito durante o interrogatório. O grande avanço ocorreu quando os analistas forenses recuperaram impressões digitais do lado adesivo da fita usada para embrulhar o corpo. Apesar dos danos causados pelo fogo, foram levantadas 2 impressões digitais completas do polegar. Uma correspondência na base de dados revelou o nome, Evans Gaultier. O homem que se tinha apresentado como Joe Brown foi oficialmente identificado. O historial de Gaultier levantou imediatamente suspeitas. Ele tinha tido interações anteriores com a polícia, embora nenhuma tivesse resultado em acusações graves. Os relatórios incluíam comportamento agressivo para com mulheres e queixas repetidas de vizinhos sobre discussões acaloradas com uma namorada. Havia também suspeitas sobre o seu envolvimento em atividades coercivas envolvendo mulheres, mas nada tinha sido provado na altura. Um rumor particularmente perturbador chamou a atenção dos investigadores. Alegações de que Gaultier tinha estado a fotografar mulheres na sua cave, que ele teria montado como uma espécie de estúdio. Estas declarações nunca tinham sido substanciadas, mas à luz da investigação atual, foram levadas muito mais a sério. Agora que a sua identidade estava confirmada, a prioridade mudou para localizar Gaultier e reunir provas suficientes para o passar de pessoa de interesse a suspeito formal. Foi estabelecida discretamente uma vigilância perto da casa da sua namorada no Bronx. Equipas rotativas mantinham uma vigilância discreta sobre todos os pontos de acesso. Naquela noite, uma carrinha pick-up, anteriormente vista em ligação com o caso, foi avistada estacionada em frente imóvel. A noite passou sem incidentes. De manhã, um homem saiu do prédio e entrou na carrinha. Os polícias bloquearam o veículo e detiveram no mesmo a porta da residência. Gaultier concordou por escrito em permitir uma busca ao veículo e à propriedade. Os investigadores examinaram o apartamento e a cave com testemunhas presentes. Numa arrecadação, encontraram um rolo de pintura, um pincel, um tabuleiro, um balde de tinta e recipientes de agentes de limpeza fortes. As paredes e o chão tinham sido pintados recentemente. A cor não correspondia à área circundante e mostrava marcas claras de rolo. Embora não tenha sido recuperada nenhuma prova direta que ligasse o espaço ao crime, os materiais e os sinais de limpeza recente foram documentados e levados como prova. A pick-up foi transportada para um laboratório forense para uma inspeção completa. Foi dada especial atenção à consola central e à área entre o banco do condutor e o chão. Aí os analistas encontraram manchas avermelhadas secas que desciam em direção ao chão. Vestígios também foram detectados na parte inferior do banco da frente e no tapete do chão. Todas as amostras foram cuidadosamente recolhidas com cotonetes, embaladas com cotonetes de controlo e exaustivamente etiquetadas para análise laboratorial. Foram recolhidas amostras adicionais do veículo, fibras do tecido do assento, partículas finas das fendas na consola central e uma pequena mancha de um agente de limpeza de cheiro forte que tinha sido aplicado num pedaço de plástico, provavelmente numa tentativa de mascarar ou destruir resíduos. Não foram encontradas provas correspondentes na bagageira, mas foram tiradas impressões dos pneus e os tapetes do chão foram selados para análise do solo. Um teste preliminar confirmou a presença de sangue perto da base da consola. A análise de ADN mais tarde correspondeu ao de Rebecca Coer, consistente com o seu perfil conhecido. Crucialmente, o mesmo teste descartou o ADN do suspeito em área-chave, confirmando que não houve contaminação cruzada durante a recolha de provas. Após a sua detenção, Evans concordou em falar com os investigadores e afirmou que estava pronto para contar a verdade. Segundo ele, a morte de Rebecca foi acidental. Ele disse que se conheceram no bar e que mais tarde ele ligou-lhe e a convidou para ir à casa dele. Ela concordou e entrou no seu veículo de livre vontade. A partir daí, a sua versão transformou-se numa série de justificações implausíveis. Ele alegou que durante a viagem, Rebecca começou subitamente a ter dificuldades em respirar e a espumar pela boca. Ele disse que a
ajudou a sair do carro e a levou para a cave para lhe dar um pouco de água. Uma vez lá dentro, ele alegou que ela escorregou, caiu sobre um conjunto de halteres e bateu com a cabeça no cimento. Segundo Evans, ela começou a sangrar abundantemente e morreu pouco depois. Ele insistiu que entrou em pânico e não chamou os serviços de emergência porque acreditava que ninguém acreditaria que tinha sido apenas um acidente. Disse que decidiu esconder o que aconteceu, embrulhando o corpo dela em plástico e tecido, prendendo-o com fita adesiva e deixando-o na cave. Algumas horas mais tarde, ele moveu o corpo para sua carrinha e conduziu até o terminal de ferry em Port Jefferson. De lá, atravessou para Connecticut e continuou a conduzir até encontrar uma estrada remota perto de Stonington. Alegou que colocou o corpo na berma da estrada, derramou gasolina sobre ele e ateou-lhe fogo, na esperança de que isso destruísse as provas. Mas a sua história não se sustentou. Os médicos legistas não encontraram sinais de um ferimento fatal na cabeça, nem fraturas cranianas, nem hemorragia interna. Em vez disso, documentaram facadas no fígado e no pescoço, todas infligidas enquanto a vítima ainda estava viva. Estas descobertas contradiziam diretamente a sua alegação de uma queda. Além disso, a sua explicação não justificava os dedos em falta e o pedaço de pele removido da parte inferior das costas de Rebecca. Por que é que alguém que testemunhou uma morte acidental iria a tais extremos para apagar a identidade da vítima? A linha do tempo também não se alinhava. Evans alegou que toda a perda de sangue ocorreu na cave, mas os testes forenses mostraram vestígios de sangue no habitáculo dianteiro do veículo. Isto indicava que Rebecca já estava ferida antes ou enquanto estava no carro, contradizendo a sua versão dos eventos. Em última análise, a história de Evans parecia ser um esforço calculado para se distanciar do ato real de violência, enquadrando-o como um acidente e focando-se apenas no que ele descreveu como um encobrimento em pânico. O relatório forense forneceu as respostas finais e indiscutíveis. O Dr. Kenner expôs as descobertas baseando-se apenas nas provas. A conclusão principal: a morte resultou de trauma por objeto cortante em áreas críticas do corpo, causando extensa perda de sangue. Na cavidade abdominal, foi encontrado um grande volume de sangue coagulado, embebendo os tecidos circundantes. Isto indicava que o coração ainda batia no momento da lesão. O sangue estava a fluir ativamente para a ferida e a acumular-se internamente. A hemorragia teve origem numa laceração profunda no fígado, consistente com uma facada. O padrão e a separação do sangue dentro da cavidade confirmaram que ocorreu enquanto o coração estava a funcionar. Tal estratificação de sangue interno não seria possível se a atividade cardíaca tivesse cessado imediatamente. Foram também encontradas feridas perfurantes no tecido mole do pescoço, juntamente com evidências de entrada de ar no sistema venoso. O exame do coração revelou uma mistura de gás e sangue, um sinal claro de embolia gasosa. Isto ocorre quando o ar entra numa veia danificada e viaja para o lado direito do coração. Explicou a fatalidade rápida apesar da respiração e pressão arterial preservadas, sugerindo que Rebecca ainda respirava quando esses ferimentos no pescoço foram infligidos. O fogo foi descartado como causa da morte. Não havia fuligem ou resíduos de combustão nos pulmões, o que significava que ela não estava a respirar durante o incêndio. A toxicologia preencheu o resto da linha do tempo. Embora ela tivesse consumido álcool mais cedo naquela noite, não havia vestígios dele na sua corrente sanguínea. O seu corpo já tinha metabolizado o álcool, indicando que várias horas tinham passado entre a hora em que ela saiu do bar e o momento da morte. Isso correspondia ao carimbo de data hora das chamadas noturnas. A conclusão dos peritos foi inequívoca. Esta foi uma morte violenta por múltiplas facadas infligidas enquanto a vítima estava viva. A teoria de um ferimento acidental foi completamente refutada pelas provas médicas. O procurador distrital acusou Evans Gautier de homicídio de segundo grau e acusações adicionais relacionadas com a ocultação e destruição de provas. A defesa argumentou que, embora tivesse havido más decisões e pânico, não havia prova de intenção de matar. Eles destacaram a falta de testemunhas diretas, a arma do crime em falta e questionaram a interpretação forense, sugerindo explicações alternativas para o trauma. Mas a acusação focou-se nas provas físicas. O que convenceu o júri foi a análise de salpicos de sangue dentro da carrinha pick-up. O especialista forense apresentou diagramas e fotos mostrando a posição do sangue no habitáculo dianteiro, provas que descartaram alegações como o corpo ter sido transportado apenas na parte de trás ou as manchas serem superficiais. Bárbara compareceu ao tribunal todos os dias. Ela ouviu em silêncio, sem exibições externas de emoção, falando apenas quando o tribunal perguntava sobre os hábitos ou o historial da sua filha, detalhes necessários para o contexto. Mesmo quando foram apresentadas fotos gráficas do veículo e relatórios forenses, ela permaneceu na sala de audiências, nunca saindo ou interrompendo os procedimentos. A sua presença deixou uma profunda impressão em todos.
A família estava empenhada em ver a justiça ser feita, por mais doloroso que fosse. Após a conclusão do depoimento das testemunhas, o juiz instruiu o júri sobre como avaliar as provas e o padrão legal da dúvida razoável. Seguiram-se as alegações finais. A defesa voltou a apoiar-se na ideia de pânico, alegando que não havia intenção de magoar. A acusação focou-se em ações deliberadas, tanto antes como depois do homicídio, argumentando que apontavam para uma intenção clara. O júri foi enviado para deliberar. O veredito foi rápido e unânime: culpado de homicídio de segundo grau. Os jurados concluíram que a morte de Rebecca resultou de violência intencional e que a alegação de pânico não correspondia às provas físicas. Durante a sentença, o juiz abordou não só o ato de tirar uma vida, mas também os esforços perturbadores para o ocultar depois. Ele enfatizou que estas ações mostravam uma tentativa deliberada de apagar a identidade da vítima e roubar à sua família a verdade. Usou o termo atos desumanos para descrever o nível de crueldade envolvido. A sentença proferida estava no limite superior da faixa legal, 25 anos à prisão perpétua. O juiz explicou que esta duração refletia tanto a gravidade do crime como a negação contínua do réu, mesmo perante provas esmagadoras. Na sua declaração final, Bárbara agradeceu a todos os que trabalharam no caso e o levaram a julgamento. O veredito deu-lhe uma medida de paz, sabendo que o homem responsável nunca andaria livre ou magoaria mais ninguém. Ainda assim, ela deixou claro que nenhuma sentença poderia trazer a sua filha de volta ou curar verdadeiramente a ferida. Bárbara disse que não podia e não iria perdoar a pessoa que causou uma dor tão profunda e permanente à sua família. O julgamento pode ter terminado com uma conclusão legal, mas para os entes queridos de Rebecca, marcou apenas o início de uma longa jornada de luto e ausência.